A Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Amém. Boa noite, povo de Deus, graça e paz a todos. Muito feliz por estar mais uma vez na casa do Senhor, como diz o salmista, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Eu me sinto muito à vontade quando estou no meio de vocês. É muito bom estar junto. É muito bom cultuar o Senhor Jesus. É muito bom estar na igreja. É muito bom ser filho de Deus. É muito bom sabermos que temos uma herança eterna. A principal dela é chamada salvação, né? A salvação, é muito bom saber que nós vamos ser salvos. Mas é muito bom também a gente ter certeza que a gente pode viver uma vida diferenciada enquanto estivermos aqui na terra, não é verdade? Eu gostaria de fazer duas perguntas aqui, ou três, ou quatro, quantas o Senhor me direciona? Quantos têm certeza da sua salvação? Levanta a mão assim. Então você que tem certeza da sua salvação, dê um glória a Deus. Quantos estão com pressa de ir para o céu? Diga eu. Sério? Então Jesus pode vir hoje te levar? Não entendi. Quem quer morrer hoje? Nós temos... Você quer morrer hoje, Jana? A Jana está com pressa de ir para o céu. Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: você está com pressa de ir para o céu? Quem está com pressa de ir para o céu? Levanta a mão. Glória a Deus, que bom. Agora pergunta para a pessoa que levantou a mão, ou para a pessoa que está do teu lado, diz assim: você já fez tudo que tinha que ter sido feito antes de ir para o céu? Já está prontinho? Já fez tudo que tinha que ser feito? Já cumpriu o teu propósito na terra? Já não? Quem já cumpriu o seu propósito na terra? Não? E por que você quer ir para o céu? Está com preguiça? Está com preguiça de fazer aquilo que Deus quer que você faça? Não é verdade? Se você ainda não cumpriu, você precisa cumprir. Se nós, vamos me colocar, eu preciso, a gente que está pregando a palavra de Deus sempre precisa se incluir, né, pastor Pedro? Se a gente ainda não cumpriu o propósito, por que pressa de ir para o céu? Não é verdade? Quem gostaria de viver aí mais 6 meses só? Mas você não estava com pressa de ir para o céu? Quem gostaria de viver décadas? Levanta a mão. É bom. Como que você quer viver essas décadas que você está querendo viver? Eu não sei. Eu vou dizer uma coisa bem séria para vocês. Eu tenho assim uma expectativa de viver pelo menos mais 40 anos. Pelo menos mais 40 anos. Na realidade, é o meu intuito. Pastor, quantos anos você quer viver? Eu quero viver mais 50. Pelo menos mais 40 tá bom. Eu quero ser o segundo centenário da minha família. Que tenho outros antes de mim, porque eu tenho irmão mais velho que eu tenho irmão que é 15 anos mais velho que eu. Por que o segundo centenário, pastor? Porque eu acredito que o meu pai vai viver mais de 100 anos. Eu estava conversando com ele um tempo atrás, eu disse assim: pai, eu tenho orado para o Senhor ser o primeiro centenário da nossa família. Ele já tem 93 anos, né? O problema mais sério dele é um problema de vista. E ele disse assim: sério, filho? Ele disse: por quê? Eu falei: porque eu quero ser o segundo. Em primeiro lugar, que eu estou querendo que o senhor seja o primeiro, porque eu quero ser o segundo centenário. E em terceiro lugar, em segundo lugar, porque eu falei para ele: porque realmente a gente tem muita coisa para fazer aqui na terra, né? A gente tem muita coisa para desenvolver aqui na terra, e eu quero fazer a obra do Senhor, né? Enfim, e ele disse assim: filho, eu estava orando
quando eu completei 90 anos, você sabia que eu fiz uma carta para o Senhor pedindo mais 15 anos para Ele? Quando Ele fez 90, Ele pediu mais 15. Então, se Deus conceder essa graça, Ele vai para 105 anos, né? E enfim, Ele me falou há poucos dias, me cobrou, porque eu ainda não tive um filho com a minha nova esposa, e não sei o que lá. Ele disse: rapaz, se fosse eu já tinha tido um filho com uma moça dessa idade. Ele disse assim: porque a minha esposa já é operada, senão eu já tinha. Tua esposa é operada? Eu falei: não. Ele disse assim: o que você está esperando então, rapaz? Faz um filho com ela. Se eu falar para ele que eu fiz vasectomia, ele vai me bater por telefone, né? Com certeza, isso não vai caber na consciência dele, na ideia dele, né, que eu fiz vasectomia. Mas enfim, e ele disse assim: se a minha esposa não fosse operada, eu estava tendo mais filho com ela. Te mete, né? Mas a pergunta que não quer calar é o seguinte: como você quer viver essas próximas décadas que Deus vai te dar? Deus vai te dar longevidade, eu profetizo para a tua vida. Quantos gostam de receber palavra profética? Eu quero fechar essa série de mensagens semana que vem sobre isso, sobre o profético, mediante a palavra profética mesmo, né? Mas como você quer viver o restante da tua vida aí? O que você acha de viver mais 50 anos? Tá bom para ti? Chega? Bom, né? Com saúde. 108? Tá bom? Que a Marta te ature, né? A gente já é novão assim, a gente já é chato. Imagina a gente com 100, né? Fala a verdade, né, Daci? Fala pra tua esposa aí, né, você que está no teu lado: você me aguenta com 100 anos, você vai aguentar a minha chatice com 100 anos? Vai? Não é fácil, né? Vamos falar a verdade, né? Não é fácil. Mas independente, quem quer viver algumas décadas a mais? 10, 20, 30, 40 anos. Quantos querem viver? Nossa, muita gente não levantou a mão, acredita? Uau! Marcos, você quer viver décadas? Pelo menos mais 5. Aí sim. Irmã, sinto muito, mas vai ter que aturar. Eu tinha uma avó que ela dizia assim, né? Comeu a carne, filha? Rói o osso. Se não tiver mais dente, faz sopa e toma. Né? E como você quer viver essas próximas décadas? Do jeitinho que está indo, tá bom ou precisa melhorar? Quantos querem melhorar de vida? Quantos querem ter uma vida diferenciada dos demais cristãos? Não vou falar dos demais. Vou reformular a pergunta. Quantos querem ter uma vida acima da média? Se a gente olhar para a Bíblia, a gente vê que esses grandes heróis da fé aqui, de Hebreus, eles tinham uma vida, eles viveram uma vida acima da média dos outros. É verdade ou não é? E eu acredito que você gostaria de viver uma vida acima da média. Você gostaria de experimentar no teu dia a dia a graça abundante do Senhor sobre a tua vida, né? Aquilo que o Senhor diz sobre nós termos vida e vida com abundância. Quantos querem ter vida com abundância? Que o Senhor possa abrir os céus, seu bom tesouro, e em todas as áreas da sua vida derramar a vida, bênção sem medida sobre a tua vida. Quantos querem? Pois é, só que a questão é, existem coisas que para que nós possamos viver, ela não vai cair no nosso colo. A gente precisa pegar, alcançar, a gente precisa ter acesso
em uma região celestial, uma região espiritual, onde não é todo mundo que alcança. Não é todo mundo que alcança, tá? Só recapitulando aqui rapidinho, nós estamos falando aqui sobre viver o sobrenatural de Deus, né? Andar no plano sobrenatural de Deus. Nós temos pregado sobre Romanos 12, 1 e 2, que diz assim: portanto, irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício santo, vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável vontade de Deus. Há uma tradução, amados, se eu não me engano, é Almeida corrigida. Almeida, deixa eu ver se eu acho que... Isso. Almeida Revista Corrigida. Ela diz assim, o versículo 2: e não vos conformeis com este mundo. Aí em vez diz assim, não vos amoldeis. Mas a revista, a Almeida Revista e Corrigida, ela diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que sejam capazes de experimentar e comprovar boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E o que a gente vê hoje em dia é muito cristão, muito crente conformado com a vida que tem, totalmente, completamente conformado. Pelo menos é o que dá a entender. É o que dá a entender, sabe? E a gente sabe que não é isso que Deus quer para nós. Isso não é isso que Deus quer para nós. A gente tem falado inclusive sobre as coisas materiais mesmo. Mas quando a gente vive num plano sobrenatural, as coisas materiais, elas são uma questão de consequência. As bênçãos vão nos alcançar. Se nós acessarmos o sobrenatural, o natural nos alcança. Quem está entendendo? Diga amém. Então, amados, nós falamos aqui rapidamente, que vou relembrar vocês aqui, né? O primeiro ponto é sobre como nós andarmos no sobrenatural. Nós falamos que a gente precisa querer viver o sobrenatural, né? E falamos algumas formas aqui, falamos pelo menos 3, existem muitas, mas falamos 3, sobre nós abandonarmos o nosso pecado, né? Sobre nós cuidarmos com as distrações e sobre nós fazermos o bem, tá? Falamos aqui sobre 2 coisas que tem no céu que não tem na terra, são os milagres personalizados e ideias criativas e infalíveis de Deus. Depois nós continuamos, falamos um segundo ponto, né, que seria: nós precisamos renunciar a muitas coisas, porque para nós vivermos num plano mais alto, nós precisamos tirar, entre aspas, né, certos pesos carnais aqui, que nos faz viver num plano mais alto, tá? Certos pesos, certas apegos com coisas naturais, para que a gente possa viver o sobrenatural, alcançar, acessar o sobrenatural. Às vezes a gente se apega em muitas coisas naturais, coisas que inclusive não são pecado. Muitas coisas às vezes nem pecado não é, mas a gente se apega tanto a essas coisas que a gente não consegue viver num plano segundo a vontade de Deus, num plano mais elevado. Então a gente se apega a algumas coisas, e às vezes até o conformismo, né? A gente, tá bom, então a gente se apega àquela vida que a gente tem, tá? Aí falamos um pouco sobre renunciar a algumas coisas. Não vou entrar em detalhe aqui, tá, amados? Porque senão... E falamos sobre nós, para que a gente possa renunciar, a gente tem que se sacrificar. Falamos aqui sobre 3 níveis de sacrifício, que é o santo, o vivo, santo e agradável, tá? E agora, o terceiro ponto, quero terminar a semana que vem. O terceiro ponto: nós precisamos desenvolver
desenvolver uma fé sobrenatural. Diga-se, eu preciso desenvolver uma fé sobrenatural. Porque deixa eu te dizer uma coisa. Primeiro eu vou te fazer uma afirmação. Você é uma pessoa de fé. Se você não fosse uma pessoa de fé, você não estaria aqui. Quem crê em Jesus Cristo? Você viu ele passando na Betonex? Ele bateu na porta da tua casa lá dizendo assim: olha, paz do Senhor, prazer, sou eu aqui, Jesus de Nazaré e tal. Ele veio em carne te visitar? Mas você crê nele? Você é uma pessoa de fé. Você é uma pessoa de fé. Você crê que essa pessoa que está do seu lado é uma bênção e ela vai melhorar cada vez mais? Você é uma pessoa de muita fé. Está melhorando, está aumentando o nível de fé. Brincadeira à parte, mas o que acontece? A gente já tem fé, mas você sabia que a gente pode crescer em fé? Você sabia que a gente pode crescer em fé? A fé é mais ou menos como um músculo. Se você desenvolver, você vai crescer. É como se fossem as tuas habilidades. Eu estava comentando que alguns anos atrás, eu comecei a andar de bicicleta. Eu não andava de bicicleta para lugar nenhum. Depois que a gente aprende a dirigir carro, a gente não quer mais andar de bicicleta, né? E eu comecei a andar de bicicleta. E eu ia, Pastor Pedro, do Veisópolis até no Atuba ali. Mas o primeiro dia que eu fui, eu estava ali na Avenida Maringá, né? Andando de bicicleta. E aí quando eu dei, um cara, Marcos, correndo, me ultrapassou. E ele não estava e eu, para tentar alcançar o cara que estava correndo, eu de bicicleta não consegui, o cara sumiu na minha frente. E eu, quem passava achava esse rapaz é um executivo que está de gravata vermelha. Mas não era gravata vermelha, era a minha língua que estava para lá de fora, né? Eu cansado, porque... Mas no segundo dia, eu diminuí um pouco o tempo. Ou melhor, o cansaço foi um pouquinho menor. No terceiro dia o tempo foi diminuindo aquele percurso que eu ia fazendo. Por quê? Porque eu estava desenvolvendo os meus músculos, eu estava desenvolvendo um hábito, eu estava desenvolvendo uma rotina, eu estava desenvolvendo um esporte. E quando você desenvolve, você cresce. Não é assim na academia? Quem já treinou na academia aqui? Você levanta ali. Eu vi que quando eu voltei agora, que eu parei de novo por causa da cirurgia, eu tive que recomeçar lá com um pezinho pequeno, né? Porque o peso que eu pegava eu já não estava conseguindo, né? Quando eu voltar agora, depois de 2 meses de cirurgia, eu vou poder voltar, né? Eu vou ter que pegar um peso menor de novo, tudo, porque a gente precisa desenvolver. Quando para, a gente atrofia, não é verdade? Então a gente precisa desenvolver. A fé é a mesma coisa. A gente precisa desenvolver a nossa fé, tá? Então, o que a gente precisa desenvolver? O que fala a palavra de Deus? Abra lá em Hebreus, no capítulo 11, tá? Abra lá, você já sabe de cor, mas abra lá. Diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Almeida, revista atualizada, diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A Almeida, revista corrigida, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A NTLH diz que a fé é a certeza que vamos receber as coisas que esperamos e a prova que existem coisas que não podemos ver. Resumo: fé trata-se de coisas que não existem. Quando a gente, pelo menos aos nossos olhos, né?
pelo menos aos nossos olhos, porque nós temos fé em Cristo Jesus, e Ele existe sim. Ele é mais real do que qualquer coisa. Ele era, Ele é, será eternamente, enfim. Ele é o alfa, o ômega. Antes de que você pensasse existir, né? Antes de que todo e qualquer fundamento da terra pensasse existir, Ele já existia. Mas enfim, de uma forma geral, para a gente poder entender, fé, ela se trata da gente alcançar algo que a gente ainda não está vendo. Mas nós precisamos entender que existe uma fé natural e uma fé sobrenatural. Né, Titi? Por exemplo, Titi está fazendo TI, né, Titi? Já se formou ou não? Já se formou? Mas você lembra quando você começou a faculdade? Né? Você começou, inclusive você já estava aqui, né? Quando começou a faculdade. Você começou a faculdade de TI, e você tinha convicção que você ia ver um canudo na mão. É verdade ou não é? Isso é fé. Mas é uma fé natural. Por que é uma fé natural? Porque só depende do teu esforço. Não é verdade? Nós temos jovens que ainda não são casados aqui. Tem alguém que ainda não é casado aqui? Olha lá, temos ali atrás algumas pessoas que não são casadas, né? Vocês que são solteiros, vocês acreditam que vão casar? Hã? Não ouvi. Em nome de Jesus, isso é fé. Não é verdade? Tem jovens casais aqui que ainda não têm filhos? O Titi, né, também, e a Jennifer não tem filhos. Mas um dia vão ter filhos. E só depende de vocês trabalharem, né? Não é coisa de oração não, é trabalhar. A não ser que, né, a Jennifer ou o Titi tenha um problema fisiológico que impeça isso aí. Aí depois vai partir para a fé sobrenatural, como foi com Ana, como foi com Sara, né, e com tantas outras mulheres da Bíblia. Então, a gente precisa entender que tem fé natural e tem fé sobrenatural. Mas você sabe que me incomoda na fé natural? Tem coisa que me incomoda na fé natural. Antes de partir para a fé sobrenatural, eu vejo que tem pessoas no meio cristão que nem a fé natural deles consegue se sobressair da fé natural das pessoas do mundo. Porque olha, você está trabalhando lá, Deus, a gente dá uma palavra profética para a pessoa e tudo, olha, porque vai acontecer assim na tua vida e não sei o que lá e tal, coisas que nem precisava a gente profetizar, bastava a pessoa se esforçar, bastava a pessoa trabalhar, bastava a pessoa correr atrás. Aí você diz, pastor, isso é impossível para mim, isso é impossível, eu não alcanço. Pastor, eu nunca vou casar, nunca vai aparecer alguém. Por que você é tão terrivelmente feio assim? Para toda panela tem sua tampa, irmão. Eu já vi gente terrivelmente feio casando. Não tem ninguém nesse nível aqui nessa igreja, ninguém. É ou não é? Eu já vi gente mais feio do que briga de açougueiro casando. Porque briga de açougueiro deve ser terrível, né, meu? Imagina, os caras que mexem só com faca afiadíssima, né? Brigando, deve ser lanhada para todo lado. Mas me incomoda ver que muitos cristãos não conseguem ter fé para o básico. Para o básico. Fé natural. Agora imagina a fé sobrenatural. A
A fé sobrenatural, ela não se baseia na razão ou circunstâncias materiais, em si, na palavra e na ação de Deus. A fé sobrenatural é diferente da fé natural. Ela não opera nesse plano aqui, ela opera num plano espiritual, num plano maior. A fé sobrenatural é a convicção de que intervenções divinas, miraculosas, serão possíveis. Quando Abraão creu, quando Deus prometeu um filho para ele, aquilo era fé sobrenatural. A não ser que ele fosse o pai do Atenil, que até agora queria estar tendo filho, que já tem mais de 20. Meu pai tem mais de 20 filhos, gente. Para quem não sabe, eu tenho alguns irmãos que eu não conheço. Eu só conheço de perto, né, os 11 de casa, mais 5 da primeira filial. E dos outros 6 existentes por aí, eu só vi uma vez só. E os outros eu não conheço. Amados, fé natural é você crer em algo que você ainda não está vendo, mas que está ao teu alcance, principalmente com a ajuda de Deus ali, porque tudo na nossa vida, tudo, absolutamente tudo é Deus. Amém? Mesmo na fé natural, Deus nos ajuda, nos auxilia por intermédio do seu santo e doce Espírito, porque a vida não é fácil, e se a gente quer, a gente alcança. É por isso que eu comecei com esse tópico, que para você alcançar o sobrenatural, você quer. Porque tem gente que não alcança nem o natural porque não quer, simplesmente assim. Eu, quando fiquei viúvo, num momento de tristeza, de, sei lá, depressão, eu acho que só pode ser aquilo, depressão, e eu olhava no espelho, olhava para esse tamanho todo, para essa, sabe, essa madeixa que chama? Madeixa. E dizia, quem vai querer isso, Senhor? Mas quando eu tive, melhorei tudo, quando eu saí daquele momento e eu aceitei o que Deus tinha já me revelado por intermédio de pessoas e tudo, e falado no meu interior, mesmo eu não querendo aceitar. Quando eu falei que eu aceitei que eu queria casar, eu disse assim, olha, Senhor, coloquei no papel, digo, tá, é para eu casar, então eu quero assim, 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 coloquei 10 itens. Eu só aceito se for assim. Tem que ser mulher de Deus, tem que ser bonita mesmo. Bonita. A ponto de que eu passar comigo num lugar assim, as pessoas dizem assim, olha, esse cara aqui deve ter dinheiro, porque se de outra forma essa mulher não casava com ele. Então Deus me deu tudo do jeito que eu pedi. Eu digo assim, é para eu casar? Então, o que eu quero é assim. Gente, com 50 e poucos anos não é fácil mais você arrumar uma menina bonita, não. Deus me deu, né, Rô? Lógico, com a ajuda das irmãs da igreja, né? Corromperam ela, disseram, se você casar com o nosso pastor, eu te dou tanto, né? Eu te dou os pacotes de cupuaçu lá, né? Se oferecer essa aí, ela não gosta. Enfim. Mas, irmãos, quando você tem fé natural, você mesmo assim vai se esforçar, mas por algo que você pode alcançar. Mas a fé sobrenatural é uma fé que você vai depender 100% da interferência divina. Tá? Então, como a gente vai andar no sobrenatural se a gente está tão morto que não acredita nem que podemos conquistar coisas naturais? Diga assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Diga: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu nem vou entrar direito, né, no contexto desse versículo, né, pastor? Vamos deixar só as coisas boas, né? Porque esse versículo ele não fala só de coisas boas, não, tá? Mas não vamos entrar no mérito da questão, né, pastor? Senão a gente não prega. Mas a gente pode, tanto as naturais como as sobrenaturais. A gente pode, em Cristo a gente pode, tá? Mas para eu pregar, para eu falar alguma coisa sobre isso aqui, eu separei só duas coisas para a gente, duas maneiras de a gente crescer na fé sobrenatural. E a primeira maneira que Pastor Pedro, eu vou lhe encomendar uma palavra. Eu vou trazer, se eu só dar uma pincelada nisso aqui. Mas eu estou com muita vontade de pregar sobre Jesus. Jesus, quem é Jesus? Quem é Jesus? Sabe por quê? Porque eu creio que 90% da igreja não sabe quem é Jesus. Não conhece Ele assim, intimamente. A maioria de nós ouve falar sobre Jesus, acredita nele, muitas vezes depende dele. Mas eu penso assim que para a gente crescer em fé, a primeira coisa que a gente tem que fazer para a gente crescer em fé, a primeira coisa é a gente conhecer a Deus e suas promessas. E para a gente conhecer Deus, a gente tem que conhecer Jesus. E para conhecer Jesus, a gente tem que conhecer o Espírito Santo, tem que se relacionar com Ele, e enfim. Nunca, jamais a gente vai conseguir viver o sobrenatural de Deus se a gente não conhecer profundamente o Deus ao qual nós servimos. Como é que nós vamos experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se a gente não conhece o Deus da vontade? Seria assim, ó, Clovão. Você conhece o que a tua esposa gosta, não conhece? Às vezes a gente até preferia não conhecer, né? Mas pior que a gente sabe tudo que ela gosta, né? A gente sabe tudo que ela gosta. Por exemplo, eu não vou saber tudo que a tua esposa gosta, eu vou saber tudo que a minha esposa gosta. E vice-versa. Mas por que você sabe os desejos, a vontade da tua esposa? Porque você é a pessoa mais próxima dela. Você é a pessoa que mais conhece ela. Quem está entendendo? Diga amém. Oséias 6,3 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer Conheçamos e prossigamos conhecer o Senhor. Diga Senhor. Nós precisamos conhecer e continuar buscando conhecê-lo cada vez mais. Aqui está o começo, realmente assim, para que a gente possa viver uma vida sobrenatural, para que as coisas realmente venham a romper na nossa vida, a gente buscar cada vez mais. E para a gente conhecer Deus, a gente tem que conhecer Jesus, seu Filho. Ele disse: eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa palavra não é para você que está ouvindo agora. Porque você sabe que cristão é todo aquele que acredita em Cristo, mesmo que muitas vezes ele adore uma imagem. Ele se considera cristão. Porque muitas igrejas creem em Jesus, mas adoram imagens. Também são cristãos. E nós vivemos numa geração de cristãos que não conhece Cristo. Que não conhece Cristo. Porque se a gente conhecesse a Cristo, a gente fazia o que Ele quer que a gente faça. Se a gente conhecesse a Cristo, a gente teria mais temor do Senhor no coração. Se a gente conhecesse a Cristo, a gente não praticava, não fazia, não agia, não falava coisas que a gente faz e fala. Então a primeira coisa, se você quer andar no sobrenatural de Deus, você tem mais 50 anos para viver, mas você pode escolher a forma que você vai viver. Mas se você quiser viver o sobrenatural de Deus, você realmente precisa conhecer o Deus que você serve. Porque se você conhecer verdadeiramente o Deus da bênção, você nunca mais vai buscar a bênção de Deus. Porque você tem o Deus da bênção e as bênçãos dele é só uma consequência na tua vida. Você nunca mais vai buscar a bênção dele, você vai buscar a face dele, a presença dele. A presença dele. Quem está entendendo, diga amém. Como conhecer a Cristo então, pastor? Como é que você conhece a tua esposa? O teu esposo? Tendo um relacionamento íntimo com ele, por intermédio da oração. Isso já aconteceu contigo, pastor Pedro? Pastora Isaura chegar e te receber sorrindo, mas você sentir tristeza no coração dela? Já aconteceu? Porque quando a gente conhece tanto a pessoa que a gente convive, ela pode até sorrir para a gente, mas se tiver tristeza no coração, a gente sente na hora. A gente sabe na hora. É ou não é? E uma das coisas que os crentes mais perguntam é como saber a vontade de Deus. Como é que eu vou saber a vontade da minha esposa? Conhecendo cada vez mais ela. Eu sei o que ela gosta. Ela é magrinha assim, mas gosta de um doce. Se estiver estressada por algum motivo, eu pego um chocolate Caribe, assim, ela vem com um sorriso que vem na orelha, desse tamanho aqui, assim. Precisa de um chocolatinho ruim, e é o que ela mais gosta. Não é ruim, não? Ah, tá, tem mais uma apreciadora do chocolate Caribe. Aqueles docinhos de leite tal de pingo que não ficam lá. Aqueles doces de leite feito lá nas Serras da Mantiqueira, lá, aqueles que são. Você começa a conhecer a pessoa que você convive, que é fácil agradar ela, ou não é? Agora a minha pergunta para você:
O que é que você tem mais feito, agradado ou desagradado a Deus? Responda só para você mesmo. Mas você pode se aprofundar mais ainda, buscando na meditação e leitura da palavra de Deus. Meditação e leitura da palavra de Deus. Vamos abrir lá em Josué? Eu não anotei aqui para abrir, mas vamos abrir lá em Josué. Capítulo 1 mesmo, tá? Capítulo 1, versículo 8, diz assim: não deixe de falar as palavras do livro da lei. Você só fala daquilo que você? Você só fala daquilo que você conhece. Diga assim: eu só posso falar daquilo que eu conheço. Você acha que tem muito crente ou pouquinho crente falando da palavra? Bem pouquinho, né, Marcos? Bem pouquinho. A grande maioria não fala, sabe por quê, Marcos? Porque não conhece. Não conhece. Eu vou falar de uma coisa que eu não conheço. Não deixe de falar as palavras do livro desta lei e meditar nelas de dia e de noite. Meditar é como se você ficasse ruminando. Você lê a Bíblia todo dia, amém, né? Amém? E ficar pensando naquela, né, naquela palavra, sabe? Ficar meditando naquela palavra. E ficar declarando aquela palavra. E ficar se alimentando daquela palavra. Porque quando você ouvir a voz de Deus, você vai saber se é verdade ou não é verdade, se é Deus ou se não é Deus, porque o que Deus fala, sendo pela palavra, sendo usando homens, sendo aqui dentro no teu interior, ela vai ter que bater com isso aqui, ó. Senão não é Deus. Tem gente que diz: nébias, assim diz o Senhor. Aí os crentes que não conhecem a Deus diz: manda lá, varão, sou todo ouvido. Aí a pessoa vomita um monte de besteira que nem aqui tem base, e a pessoa aceita, e Deus falou comigo. Tem muita gente que gosta de andar atrás de profeta, de profecia, porque tem simplesmente preguiça de ler e conhecer a palavra do Senhor. É preguiça pura. Mas como é que Deus vai falar? A gente vai conhecer Deus? Como é que a gente vai aprender a ouvir a voz de Deus? Né? Que a gente precisa orar, a gente precisa ler a palavra, e por último a gente precisa aprender a ouvir a voz de Deus. Como é que a gente vai aprender a ouvir a voz de Deus se a gente não conhece a palavra? A gente vai ouvir todo tipo de doutrina, todo tipo de heresia, e para nós está bom. Porque tem muitas formas de Deus falar, mas principalmente e prioritariamente por intermédio da palavra.
Deus fala com você por intermédio da natureza? Fala. Deus fala por intermédio de um animal? Deus é Deus. Não é, pastor? Deus é Deus. Ele fala do jeito que Ele quiser. Mas se você não ouve a principal forma, você vai ouvir um animal? Você vai ouvir natureza? Você vai ouvir profeta? Deixa eu te falar uma coisa: quem não lê a Bíblia não dá crédito porque é pregado no altar. Não dá crédito. Pode vir quem quiser pregar e tudo, entrar por aqui, sair por aqui. Você não se alimenta, não conhece. Pergunta para você mesmo: eu estou lendo a Bíblia suficiente para alcançar o sobrenatural de Deus? E para fechar aqui, a segunda maneira que nós crermos na fé, nós crescermos na fé sobrenatural, nós precisamos provocar o sobrenatural de Deus. Nós precisamos provocar. Os céus estão aí para você dizer assim: céu, desce aqui, ou me leva aí, faz alguma coisa. Deus movimenta céus e terra, ventos e mares, mas eu quero estar no meio do manto, eu quero estar no meio da bênção, eu quero estar no centro da tua vontade. Eu quero chegar num lugar realmente aonde eu não posso, eu não sei, aonde realmente eu não sou digno, mas eu quero me movimentar, eu quero ir buscar até que realmente o céu se abra sobre a tua vida. A gente precisa provocar, diga provocar, o sobrenatural, provocar o impossível. Eu já ouvi um testemunho de um pastor, ele é daqui de Curitiba, esqueci o nome dele agora, que ele orou por um cego de nascença, e ele perguntou que cor que o cego queria ter o olho. Você já viu esse testemunho? Que cor de cego? Não conhecia a cor, né? Mas eu ouvi falar que tal cor lá é bonita, não sei se foi verde ou azul, uma coisa assim. E ele começou a orar, e nada. E ele começou a bater no olho do cego, até o olho do cego abrir, e vindo a cor que ele falou. Sabe, Deus, Ele quer nos dar uma mãozinha para isso. Sabe quando Pedro e os discípulos estavam no barco ali, altas horas da madrugada, e tudo, e Jesus veio andando sobre as águas, e Pedro olhou, eles acharam que era um fantasma, e ele disse assim: não tenham medo, sou eu. Ele disse assim: Jesus, se és tu. Eu vou parafrasear aqui, porque só tu, mas ninguém eu conheço pode andar sobre as águas. Ninguém que eu conheça nessa vida pode fazer isso, a não ser tu e um fantasma. Porque a gente acha que é um fantasma, porque um fantasma é espírito, então, mas se és tu, então faz o seguinte: tu tens poder para fazer com que eu vá até ti. Não vem aqui não, Senhor. Não, peraí, Senhor, se és tu mesmo, não acaba de chegar, deixa que eu vá até ti. Pedro provocou ali, hein? Pedro provocou ou não provocou? Porque Jesus poderia ter acabado de chegar ali, isso aqui está aqui, ó, sou eu. Ele disse assim: não, mas és tu? Então faz, peraí, deixa que eu vou até ti. Eles estavam morrendo de medo. E um dos momentos muito bom da gente provocar o sobrenatural é na hora do nosso medo. Quem já teve medo de alguma coisa? Na hora do teu medo é um momento oportuno de você provocar o sobrenatural. É um momento oportuno de você provocar o sobrenatural.
Os discípulos estavam com medo ou não estavam? Estavam com medo, mas Pedro disse: espera aí, eu vou transformar o meu medo em ousadia. Porque ousadia não é a falta de medo. Ousadia, ela é a capacidade de você vencer o teu medo e fazer aquilo que você que você acha que você não é capaz de fazer. Isso é ousadia. Ousadia é você vencer a tua limitação e dizer assim: eu vou fazer aquilo que eu sei que eu não consigo fazer, mas pela fé eu vou fazer. Morrendo de medo de não dar certo, mas você é ousado, você vai lá e faz. Quem está entendendo, diga amém. Então, ele venceu as limitações dele ali, né? E andou sobre as águas. Outro foi Gideão. Gideão, ele sabia que ele era limitado, mas ele venceu a sua limitação e fez o que Deus queria que ele fizesse. Ele conseguiu ver o sobrenatural, não? Mas tem um momento que esse não tem como você não ter o respaldo de Deus, Rosiane. Não tem. É quando você decide honrar a Deus, mostrando para os outros o sobrenatural dele. Quem está entendendo? Diz assim: eu vou te mostrar o tamanho do meu Deus. Eu vou te mostrar o Deus que eu sirvo. Aí você fica aqui por dentro: ai Senhor, respalda a minha palavra aí, porque senão eu vou passar vergonha. Respalda aí, Senhor, porque senão eu vou envergonhar teu nome, Senhor. Mas eu vou mostrar aqui o poder de Deus na tua vida. Foi o que Davi fez. Davi se deparou com literalmente o maior desaforado que ele já viu na face da terra. Chegando lá e desaforando, provocando, desonrando o exército do Deus vivo. Ele disse: aqui não! Naturalmente falando, olha para mim aqui. Naturalmente falando, Davi podia com Golias? Se coloca de pé. Naturalmente, Davi não podia com Golias. Mas sobrenaturalmente, ele sabia que se ele acessasse aquele lugar, Deus agiria por ele. A gente poderia ficar horas aqui compartilhando sobre a pedra, sobre o tamanho da pedra, sobre a velocidade da pedra, sobre a pontaria. Alguma coisa disso faria sentido para matar Golias? Amados, quem matou Golias foi a pedra angular. Quem matou Golias foi a pedra angular. Foi a mão do Deus vivo, foi Jesus de Nazaré. Mas ele disse: aqui não, você vem contra mim com espada, com escudo, com lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, e Ele, o Deus a quem eu sirvo, entregará a tua cabeça nas minhas mãos. Você quer alcançar o sobrenatural? Tenta honrar a Deus
meio das pessoas. Tenta honrar Deus, tenta honrar o sobrenatural de Deus, a pessoa de Deus, o poder de Deus diante das pessoas.